Nós temos aqui na Unesp, na FCAV, Campo Jabuticabal, o Laboratório de Máquinas de Mecanização Agrícola, que é o LAMA, né? O LAMA já tem mais de 20 anos, né, que ele foi criado, e dentro do LAMA nós temos um braço internacional, né, visando a internacionalização, que é o RSRG, o Robertson Silva Research Group, né? E esse grupo a gente volta às nossas pesquisas, a gente busca pesquisar agricultura digital. Quando a gente pensa em agricultura digital, a gente pensa no uso do sensoriamento remoto, na inteligência artificial, para poder melhorar a eficiência dos processos agrícolas mecanizados, né? O LAMA originalmente é um laboratório de máquinas de mecanização agrícola, né? Então as nossas pesquisas sempre buscam voltar para a mecanização agrícola, né? Então hoje nosso time ele tem um foco em pesquisar colheita inteligente, né? O que seria essa colheita inteligente? É você usar essas tecnologias, né, essas novas tecnologias aí, a inteligência artificial, o sensoriamento remoto, por exemplo, para poder melhorar a eficiência dos processos agrícolas mecanizados, principalmente na colheita, né? Então, por exemplo, eu posso fazer, usando o sensoriamento remoto, seja orbital, proximal ou aéreo, eu posso fazer uma predição de produtividade, de maturidade de culturas, e através dessa predição eu posso gerar mapas para estabelecer zonas de colheita, né? Então nessas zonas eu poderia fazer regulagens diferentes das máquinas, das colhedoras, né? Para que elas pudessem ter um desempenho melhor, para que elas pudessem vir a ter uma eficiência melhor, né? Por exemplo, se eu tenho uma área que tem uma parte do meu talhão tem maior produtividade, por exemplo, tá? E tem uma quantidade de massa vegetal maior, isso significa que eu tenho que adequar a velocidade para essa maior quantidade de massa. Talvez eu tenha que ir com uma velocidade um pouco menor. Se eu tenho uma área que eu tenho menos presença de massa, menor produtividade, eu posso aumentar a velocidade, por exemplo. Estou falando de uma regulagem. Uma colhedora de grãos, por exemplo, ela tem N regulagens. É uma máquina bastante complexa, mas a ideia é justamente essa, é como utilizar toda essa tecnologia para poder programar uma colheita para que eu tenha uma eficiência maior, para que eu tenha menores perdas. E quando eu falo em perdas na colheita, esse ainda é um assunto que requer muito cuidado, tá? Então, se perde, para a cultura de grãos, é admissível em torno de 1 a 2% de perdas. Mas é muito comum a gente chegar nas lavouras e encontrar 5% ou mais de perdas. E boa parte dessas perdas poderiam ser minimizadas com regulagens mais adequadas. Se eu pensar em culturas, né, que a gente chama aqui de culturas especiais, como o amendoim, por exemplo, as perdas são muito grandes. A gente encontra perdas de 10, 15, 20%, né? Sendo que o desejável seria no máximo 5% para essas culturas. Então a gente busca utilizar essas tecnologias para poder fazer uma colheita mais eficiente, que é o que nós chamamos então de colheita inteligente. Para você ter uma ideia, como é que a cooperativa faz a determinação da produtividade esperada, né? Porque eles precisam desse dado de produtividade esperada para eles se planejarem, como é que eles vão receber o amendoim que vai chegar na cooperativa, tá? Então eles têm técnicos de campo, esses técnicos vão no campo, chega lá, olha a lavoura assim, dá aquela olhada e fala aqui vai dar tanto, tá? É no olhômetro mesmo, né? É isso que eles fazem. A gente já fez alguns trabalhos em parceria com a cooperativa aqui da região, a Coplana, e nós perguntamos para eles, quanto é que vocês erram, tá? Eles falam, a gente erra 10%, 15%, né? Nessa estimativa que eles fazem no olho, né? Nós conseguimos erros de até 2% usando sensoriamento remoto. Nas melhores condições a gente conseguiu 2%. Nas piores condições nós conseguimos de 5% a 10%. Ainda é menor do que o que eles têm. Então a gente consegue uma precisão e uma acurácia muito maior usando essas tecnologias de sensoriamento. Vamos imaginar, se já é difícil a gente estimar alguma coisa de algo que a gente observa, que a gente consegue visualizar, imagine algo que a gente não visualiza, que é subterrâneo. Então foi nessa que a gente
passou a pesquisar mais a fundo também culturas subterrâneas. Na cultura do amendoim, como a gente não tem essa questão do sombreamento, ela é cultivada aqui também em consórcio com a cana, mas em muitas áreas em monocultivo, nós optamos por utilizar imagens de satélite que conseguem abranger áreas mais extensas. Então, aqui no caso, a gente utilizou o Planet, que é um satélite com uma resolução espacial de 3 metros, e ele capta informações de reflectância em diferentes comprimentos de onda. Tá? Então, as culturas agrícolas, de maneira geral, como elas têm variações fisiológicas ao longo do ciclo, o sensoriamento remoto ele acaba captando essas variações e a gente consegue relacionar com alguns parâmetros biofísicos dos cultivos. Então, se a gente tem qualquer variação, seja pelo processo de senescência, né, a planta ela começa a reduzir a sua fotossíntese, né, e a fotossíntese ela absorve muito vermelho e azul, então na senescência ela vai diminuindo isso e ela passa a refletir mais esses comprimentos de onda. Então a gente consegue, a partir dessas variações que ocorrem no processo fisiológico normal da planta, relacionar isso com alguns parâmetros específicos que a gente tem interesse de estimar. Aqui no laboratório, o meu trabalho específico foi com a maturação, mas no meu primeiro pós-doutorado, não foi vinculado ao temático, mas eu fiz um primeiro pós-doutorado aqui que foi com a estimativa de produtividade. E também era um trabalho de um doutorando aqui do laboratório, e o objetivo era estimar a produtividade. Também foram encontrados resultados promissores, utilizando imagens Planet para a estimativa da produtividade do amendoim. Na cultura do amendoim, na estimativa de maturação, integrando esses dados que levam em consideração dados climáticos e também o sensoriamento remoto, nós observamos erros inferiores a 5% na estimativa de maturação. Considerando a dificuldade de ir a campo, de coletar esses dados, arrancar planta, e muitas vezes isso não representa a realidade do campo, 5% é um valor excelente de erro de estimativa de maturação e consegue entregar muita informação quanto ao ponto ideal de colheita, ao momento de o arrancador entrar na área para fazer essa operação visando reduzir perdas, né, e a máxima produtividade que aquela área pode oferecer. No mestrado, eu trabalhei com a parte da maturação no amendoim para tentar integrar sensoriamento remoto com inteligência artificial. No caso, eu usei as redes neurais artificiais, né? Aqui tem um quadro que a gente faz a classificação. Como a cultura do amendoim ela é subterrânea e por ter um hábito de crescimento determinado, o ideal é identificar o momento ideal, né, para fazer a colheita. E como a gente identifica isso? Através da maturação. A gente vai extrair cada ponto amostral, né, como a gente trabalha muito com a agricultura de precisão, entender a variabilidade é essencial para uma gestão agrícola. Então a gente entende como é o funcionamento da lavoura, identifica, faz o grid amostral, e para cada ponto amostral a gente vai coletar de 8 a 10 plantas. E essas plantas vai ter uma margem aí de 150 a 250 vagens. E a gente faz a extração dessas vagens, arrancando, despinicando cada vagem dessa aqui para cada ponto amostral, ok? Uhum. E feito isso, o que a gente faz? A gente vem com uma bomba jato, né, para fazer a raspagem, né? Como vocês podem ver, esse aqui é o exocarpo do amendoim. A gente vai extrair para aparecer o mesocarpo, e o mesocarpo vai dar a coloração. E através dessa coloração, que a gente vem com essa tabela, no qual a gente faz o seguinte: a gente faz a classificação. E dependendo do estágio da maturação, de como a cultura está se comportando, a gente faz essa classificação. Essa classificação ela é feita da seguinte forma: do branco, amarelo 1, amarelo 2, laranja, marrom e preto. Se ele tiver laranja, marrom ou preto, significa que a vagem está madura. Se ele tiver branco, amarelo claro ou amarelo escuro, a vagem está imatura, né? Então, eu vou colher quando eu tiver 70% das vagens maduras.
a gente associa isso com as informações do sensoriamento remoto, que são as informações espectrais, né? Então, como a gente faz coletas periódicas, coletas semanais, em 7 dias, na maioria das vezes, são 30 dias antes da colheita, a gente sempre, toda vez que a gente vai no campo, a gente vai um dia antes, faz as imagens com o drone e depois faz a coleta da maturação. Então, o que a gente faz? A gente associa as imagens, as informações espectrais com o nível de maturação e relaciona isso, né? E a gente quer integrar, a gente fez, no caso do meu mestrado, foi integrar aprendizado de máquina, né? Inteligência artificial, que no caso eu usei as redes neurais artificiais, para estimar a maturação sem a necessidade de ir no campo e assim diminuir a subjetividade. No caso do amendoim, nós tivemos que arrancar milhares de plantas de amendoim, raspar milhares de vagens, né, para poder chegar no modelo que seja capaz de predizer, né? Mas esse é o papel nosso da pesquisa, fazer esse serviço duro para que no futuro o produtor não precise fazer, né? É isso que a gente busca, então, nos nossos projetos aí. No mestrado, eu trabalhei só com maturação. No doutorado, agora, a ideia é trabalhar com maturação, produtividade e biomassa. Então, eu vou relacionar essas 3 principais variáveis, só que a grande diferença aqui, não só comigo, mas no nosso laboratório, em vez de trabalhar só com modelos de estimativa ou predição, a gente quer criar mapas interativos, que a gente crie mapas com direcionamentos, principalmente para a parte de mecanização e voltado para a parte de agricultura. Então a ideia do meu doutorado é criar zonas de manejo, zonas aí onde a gente vai identificar altas, médias, baixas produtividade, momento, o cenário ideal para iniciar a colheita ou não, né, através da maturação.